Fala galerinha, aqui quem fala é o professor Pedro Campos e estamos aqui para dar início à nossa primeira aula de matemática. E hoje, nesta aula, nós faremos uma breve revisão a respeito de duas operações básicas da matemática, que é a multiplicação e a divisão. Ao longo desses anos, dando aula, conhecendo diversos tipos de aluno, o que eu me deparo, até mesmo com alunos do ensino médio, são alunos que apresentam deficiência nessas duas operações. E nós sabemos que, enquanto básicas, elas servem de base para muitos outros conteúdos da matemática, inclusive da física. E muitos alunos não conseguem desenvolver bem esses conteúdos porque apresentam deficiência nessas operações básicas. Por isso, fica comigo nessa aula e vamos tirar de vez todas as dúvidas a respeito desse assunto. Iniciando a nossa revisão das operações básicas, nós vamos iniciar pela multiplicação. E neste primeiro exemplo, eu trouxe uma multiplicação de dois números inteiros, certo? Com mais de um algarismo. No caso, para darmos início, vamos estruturar o nosso cálculo, colocando 348 vezes 27, certo? Então, lembrando que sempre colocamos o último algarismo do primeiro número embaixo do último algarismo do segundo número. E para darmos início à nossa multiplicação, nós pegamos primeiro o último algarismo do número de baixo, do segundo número, no caso aqui o 7. E nós iremos multiplicar ele por cada um dos algarismos do de cima. 7 vezes 8, nós temos 56. E aí nós colocamos o 6 aqui, e o 5, que é o algarismo da dezena, já levamos lá para o segundo número. 7 vezes 4 dá 28. Este 28 resultado nós somamos com aquilo que veio do anterior. No caso, 28 mais 5, 33. E leva o 3 aqui para cima. 7 vezes 3, nós temos 21. 21 somado com 3, 24. A partir daqui nós encerramos com o último algarismo. O que nós fazemos? Colocamos os dois traços aqui embaixo do último resultado. E agora nós vamos para o 2. E aí a gente apaga aqui esse resto de cima para facilitar e não confundir. E agora nós vamos para o 2. 2 vezes 8, 16. 6 vem para cá e sobe 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. E por último, 2 vezes 3, 6. Aqui, encerramos os dois algarismos, passo traço. A partir daqui, nós somamos os resultados. Esses dois traços equivalem a 0. Então, nós temos 6 mais 0, 6. 3 mais 6, 9. 4 mais 9, 13. Vai 1 para cá. 2 mais 6, 8. Mais 1, 9. Portanto, o resultado de 348 vezes 27 é 9.396. Esse é o resultado da nossa multiplicação. Continuando na multiplicação, agora eu trago um segundo exemplo diferente do anterior. No anterior nós tínhamos dois números inteiros, e agora nós temos uma multiplicação com dois números decimais, ou seja, números com vírgulas. Como proceder diante desse cálculo? A primeira coisa, quando você se deparar com uma multiplicação com números decimais, é que você irá desconsiderar a vírgula no momento da multiplicação. Então, como nós iremos iniciar aqui? O 2,24 ficará como 224. E o 1,3 ficará como 13. Procedendo na multiplicação, o que nós teremos? 3 vezes 4, pegando o primeiro número. 3 vezes 4, 12. Vai 1 aqui em cima. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 3 vezes 2, 6. E aí, o que a gente faz? Passa os dois traços aqui embaixo. Vamos para o 1 agora. Terminamos com 3. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 2, 2. Procedemos com a soma, que dá 2
7 mais 4 dá 11, vai 1. 6 mais 2, 8, mais 1, 9. E aqui dá somente 2. Então, o resultado que nós temos dessa multiplicação é este número. E agora, o que nós faremos? Colocamos aqui o resultado. 2, 9, 1, 2. Agora, nós iremos retornar para as vírgulas. O que nós temos aqui? Quantas casas decimais nós temos nesse primeiro número? E aí, como que você conta? Inicia daqui até onde vai a vírgula. Então, nós temos 1, 2 casas decimais aqui. E aqui nós temos 1 casa decimal. O que nós fazemos com esses dois números? Nós somamos 1 mais 2, 3. Ou seja, o meu resultado terá 3 casas decimais. Então, eu pego o resultado da minha multiplicação dos números inteiros e transformo ele em decimal, colocando as 3 casas decimais. Então, eu começo lá da ponta, direita, e venho 1, 2, 3. A minha vírgula vai ficar aqui. Então, o resultado de 2,24 vezes 1,3 é 2,912. Nós já vimos 2 exemplos de multiplicação dentro desta aula. E nesse terceiro exemplo, nós já iremos iniciar a operação básica da divisão. E nesse primeiro exemplo, eu trouxe a divisão de 2 números inteiros, entre 2 números inteiros, e que o resultado também dará um número inteiro. Portanto, para iniciarmos essa divisão, iremos estruturar 1435 dividido por 7. Primeiro passo que nós precisamos dar dentro da divisão é que nós precisamos pegar a mesma quantidade de algarismos no dividendo do que nós temos no divisor. No nosso caso, o divisor aqui é o 7, ou seja, é um algarismo. Então, nós iremos iniciar pegando um algarismo do dividendo, no caso 1, que é o primeiro. Só que quando formos realizar a divisão, 1 não dá para dividir por 7. Então, nesse caso, quando nós pegamos a quantidade de algarismos que tem no divisor e ainda não é possível dividir, ou seja, o algarismo é menor do que o que está no divisor, aí nós pegamos o algarismo seguinte junto com ele, no caso, 14. O 14 já dá para dividir por 7, é maior que 7. Portanto, dividindo 14 por 7, nós temos 2. E aqui algo importante, a tabuada. Você precisa ter ela aí bem resolvida, bem estudada na cabeça. Mas o que eu recomendo para aqueles alunos que ainda não têm esse domínio, que ainda não têm essa prática, que não exercitaram bem isso, é de realizar a tabuada do divisor aqui do lado. No nosso caso aqui o divisor é 7, então realiza 7 vezes 1, 7 vezes 2, até o 7 vezes 9. Isso vai facilitar a agilidade do resultado no momento da operação. Assim também é para números maiores, no caso com mais de um algarismo. Se for de 2 algarismos, de 3 algarismos, realiza aqui a tabuada. O número vezes 1, o número vezes 2, e assim sucessivamente até o 9. Isso vai ajudar muito. Então, 2 vezes 7, 14. E aí volta para cá. E aí a gente subtrai. 14 menos 14, 0. A partir daqui, nós começaremos a descer os outros algarismos do número. No caso, o primeiro que vem é 3. Todas as vezes que nós baixamos um algarismo, nós temos que realizar a divisão. Não pode baixar mais um algarismo sem realizar a divisão antes. Portanto, iremos realizar a divisão de 3 por 7. Ah, professor, mas o 3 é menor que o 7, não dá para dividir. Mesmo assim, nós temos que realizar. Portanto, 3 dividido por 7 não dá, mas fica 0 aqui. 0 vezes 7 é 0. Portanto, 3 menos 0, 3. Fazendo tudo bem detalhado para que você entenda. Chegou o resultado aqui, o resto, baixo o próximo algarismo. 5. 35 dividido por 7, 5.
E isso vai agilizar se você não consegue fazer de cabeça com a tabuada lá do lado. 5 vezes 7 dá 35. Subtraindo, dá 0. Portanto, a divisão de 1435 por 7 é 205. Algo bom na divisão é de que você consegue verificar esse resultado para saber se ele está certo. Como? O resultado da multiplicação do quociente vezes o divisor mais o resto tem que dar o dividendo. Portanto, o dividendo tem que ser igual ao quociente, ou seja, 205, vezes o divisor mais o resto. E se você fizer essa multiplicação de 205 vezes 7, você vai verificar que isso é igual a 1435. Assim, provando que o nosso resultado está correto. Continuando com a operação básica da divisão, agora eu trago um outro exemplo de um número inteiro sendo dividido por um número inteiro. Entretanto, o resultado dessa divisão não será um número inteiro, mas um número decimal. Portanto, vamos estruturar aqui o nosso cálculo fazendo 435 dividido por 12. E aí, tomando o exemplo anterior, nosso divisor tem 2 algarismos. Portanto, nós iremos pegar 2 algarismos do nosso dividendo. No caso, 43 é maior do que 12. Então, já dá para a gente realizar essa divisão. Fazendo a divisão de 43 por 12, isso vai dar 3. Porque 3 vezes 12 já vai dar 36. E se nós colocarmos 4 aqui, 4 vezes 12 já dá 48, que passa de 43. Portanto, o valor aqui é 3. 3 vezes 12, 36. Fazendo a subtração, nós temos que o resultado disso dá 7. Certo? 7. Agora eu vou baixar o próximo algarismo, no caso o 5. 75. 75 dividido por 12 já vai dar 6. Porque 6 vezes 12 é 72. Se colocarmos 7, já vai ultrapassar de 75. Portanto, aqui é 6. Se tiver dúvida, lembrando do exemplo anterior, faz aqui o cálculo do lado, 12 vezes 1, 12 vezes 2, até o 12 vezes 9. Isso vai te ajudar aqui a agilizar o resultado. Então, 6 vezes 12 dá 72. Subtraindo, sobra 3. Pronto. Nós temos o resto. Não temos mais nenhum número para baixar e restou 3. Diferente do cálculo anterior que tinha restado 0. A partir daqui eu não posso mais ir para nenhum lugar? Não, posso sim. A partir daqui, eu posso colocar a vírgula nesse número, que alguns chamam de quebrar o número. Transformar esse número em decimal. A partir do momento em que eu coloco a vírgula aqui, eu posso colocar um 0 aqui. Agora eu tenho 30. 30 dá para dividir por 12. 30 por 12 vai dar 2. Porque 3 já passa, 3 já vai dar 36, então 2. 2 vezes 12 dá 24. Subtraindo, 30 menos 24 vai dar 6. 6 ainda não é resto igual a 0. Como este número já foi transformado em decimal, quando eu realizo esse cálculo, coloquei o 0, fiz a divisão, multipliquei e subtraí, eu posso colocar o 0 novamente aqui, já que esse número já se tornou decimal. 60 por 12 vai dar 5. 5 vezes 12 dá 60. Subtraindo isso daqui, nós temos resto 0. Achamos o resultado. Então, 435 dividido por 12 é igual a 36,25. Então, lembrando,
quando acabar o último algarismo e esse número não for igual a zero, eu posso transformar este quociente em decimal, colocando um vírgula. E assim, eu tenho o direito de colocar um zero aqui e realizar a divisão. Esse quinto e último exemplo, agora nós traremos um caso particular da divisão. Divisão de dois números decimais. Como nós fazemos divisão de números com vírgula? E aí vem um caso aqui. Nós temos nesse último exemplo 28,25 dividido por 2,5. Às vezes assusta de olhar assim de início, mas calma, vamos no passo a passo. O primeiro passo que nós temos que fazer nessa divisão é eliminar a vírgula desses números. E como nós iremos fazer isso? Deslocando a vírgula nas casas decimais, até que ela desapareça por completo. Então, aconselho a pegar sempre o número que tem mais casas, primeiramente. No caso aqui, o 28,25, que ele tem duas casas decimais. Então, para deslocar essa vírgula, eu preciso andar uma, duas casas. Assim, esse número ficará 22.825, certo? Agora, a mesma quantidade de casas que eu desloquei nesse número, eu preciso deslocar nesse, certo? Aqui, a vírgula está entre 2 e o 5. Deslocando a primeira casa, a minha vírgula já desaparece. Esse número ficaria 25. Entretanto, eu preciso deslocar a mesma quantidade de casas que eu desloquei no anterior. Então, eu vou deslocar mais uma. E nesse vazio, apagar aqui esse igual, nesse vazio que ficou, nós vamos colocar um zero. Portanto, a divisão vai ficar 2.825 dividido por 250. Por conta desse zero que foi acrescentado na última casa, deslocado. Entendido? E a partir daqui, procederemos na divisão normal. Lembrando, no dividendo eu tenho que pegar a mesma quantidade de algarismos que tem no meu divisor de início. Se eu tenho 3 algarismos aqui, eu vou pegar os 3 primeiros aqui. Sendo 282 maior que 250, já dá para iniciar a minha divisão. 282 dividido por 250 vai dar 1. Porque sendo 2 já vai para 500, já passa de 282. 1 vezes 250 dá 250. Subtraindo, nós vamos ter, baixo 2 aqui, 8 menos 5, 3. E aqui 0. Então deu 32. Nesse resto, eu vou baixar o último algarismo que falta do número, que é o 5. 325 dividido por 250 vai dar 1 novamente. 1 vezes 250, 250. Subtraindo, aqui dá 5. O 2 não dá para o 5, pede emprestado por 3. Aqui fica 2 e aqui vai 1. Então fica 12 menos 5, que dá 7. E 2 menos 2, 0. O meu resultado deu, o meu resto é 75. E aí, pegando o exemplo anterior, se o meu resto não é 0, eu posso transformar o meu quociente em número decimal colocando uma vírgula aqui. E se eu coloco uma vírgula aqui, eu posso acrescentar um 0. Então, acrescentei o 0, ficou 750. Agora eu divido. 750 por 250 dá 3. 3 vezes 250, 750. Subtraindo, nós vamos ter 0. Chegamos ao nosso resultado. Portanto, a divisão desses dois números decimais, que a princípio 28,25 dividido por 2,5 é igual a 11,3. E por aqui encerramos a videoaula de hoje. Espero que tenha esclarecido aí a maior parte das dúvidas que você tinha a respeito de multiplicação e divisão. E espero que você me acompanhe aí nas próximas aulas, tirando dúvidas daquilo que você ainda tem a respeito da matemática e da física. Valeu!